Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Bom, quarta-feira eu reservo aqui nos nossos devocionais para dar uma palavra pastoral. E nessa quarta-feira, o tema do devocional é a graça de Deus se manifestou. Esse é um termo, usado pelo apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, mas antes de iniciarmos efetivamente, é bom estabelecer o que é graça e para que serve a graça de Deus. Bom, essa definição, apesar de ser muito fácil de fazer, ela é complexa de entender e especialmente é complexa às vezes para aplicar. A definição mais conhecida é graça é o favor imerecido de Deus. Mas John MacArthur, ele tem uma definição que para mim, ela avança um pouco mais nessa definição de favor imerecido de Deus. Ele diz o seguinte: graça é riquezas de Deus à custa de Cristo. Eu acho isso interessante, por quê? Porque mostra de onde é tirado, de qual conta que é tirado o que nos é dado. Bom, feita essa introdução, vamos ler Tito capítulo 2, versículo 11 e versículo de número 12. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É o tema do nosso devocional. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está incentivando os seus leitores a terem uma vida justa, piedosa e sensata nesse presente século. E ele diz que esses indivíduos, para fazerem isso, viver uma vida justa, piedosa e sensata, eles devem renegar as paixões humanas, as paixões do coração. Mas como fazer isso? Ele ensina no versículo anterior. Ele diz que a graça de Deus se manifestou educando-nos. Então a graça, ela é o veículo que nos leva à salvação, por meio da fé, mas também ela nos ajuda na caminhada cristã. O que Paulo está dizendo aqui é que se nós quisermos uma mudança verdadeira, se você que está me assistindo quiser uma transformação de fato, você precisa permitir que a graça te ensine. Você precisa permitir que a graça te eduque. Foi o que Paulo disse. Agora, como a graça nos educa, pastor Léo? Dá um exemplo mais prático. Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, a graça, ela acaba com o nosso orgulho. Nós não temos do que nos orgulhar. Muitas pessoas querem acabar com as suas paixões do coração, fazendo todo o esforço. E quando fazem esse esforço, eles vão de fato talvez refrear suas paixões. Não vai tirar de lá, ele vai refrear. Mas quem vai se orgulhar de fazer? Ele mesmo. Então o que você mais vai ver por aí são pessoas se gabando do que fizeram. Mas de fato eles não tiveram uma transformação verdadeira. Porque a transformação verdadeira não é refrear o mal, mas é abandonar o mal. E nós só fazemos isso com a graça. E a graça acaba com orgulho, por quê? Porque ela mostra que estávamos irremediavelmente perdidos, e tão perdidos, que Jesus teve que morrer por nós. Então a graça, ela de fato deixa claro para mim e para você que o que fizemos foi tão grave que Jesus teve que morrer para nos salvar. Em segundo lugar, a graça acaba com a insegurança. Agora vai para o outro lado. Pois ela mostra que nada do que possamos fazer esgotará o seu amor por nós. Agora ela vai para o outro lado. Aqui tem os indivíduos que se esforçam para ser bons. Aqui tem aqueles que quando caem já se acham as piores pessoas do mundo. A graça é a garantia de que nada do que eu faço vai fazer com que Deus fique triste comigo. Ou vai fazer com que Deus feche a porta da entrada do céu. Vai fazer com que Deus interrompa o acesso que temos diante dele. Por quê? Porque esse acesso não é conquistado pelo que eu faço.
Se esse acesso não é conquistado pelo que eu faço, eu não perco esse acesso por aquilo que eu faço. Sendo assim, eu não preciso ter insegurança. Isso não faz com que eu possa pecar demais. Paulo fala isso, né? Pecaremos mais para que abundeis a graça? Ele fala isso em Romanos? É óbvio que não. Isso faz com que eu tenha ainda mais temor. Por quê? Será que eu posso tratar mal aquele que me deu acesso livre por suas obras à presença de Deus? E a terceira aplicação, para encerrarmos, ela acaba com a nossa preocupação. E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a preocupação com o dinheiro. Mas ela acaba com todas as nossas preocupações. Por quê? Porque a cruz comprova o cuidado de Deus por nós. De fato, quem está excessivamente preocupado, ele não está experimentando a graça. Por quê? Quem entende a graça, que é o que nós estamos falando, essa pessoa fatalmente vai saber o cuidado de Deus com ele. O cuidado é tão grande a ponto do Filho de Deus morrer em nosso lugar. Então é isso. A graça educa-nos. Que Deus te abençoe e uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos.